Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje e é um prazer ver essa apresentação, essa pesquisa de vida. Estamos falando de vida, né? É a base de tudo para resultar nas pesquisas. O que eu vou apresentar hoje é uma pesquisa em arte, tendo essa episteme, arte, como uma ressignificação a partir da perspectiva pela qual ela é vista. No caso, eu trago aqui a arte numa reconstrução epistêmica a partir da perspectiva dos povos originários. Eu sou a Carolina Velázquez, eu sou de uma família boliviana e o que vocês estão vendo, né, na imagem é o resultado, né, uma obra. Ela pode ser vista em performance, em vídeo, em fotografia. Essa cor, ela faz referência a esse objeto aqui, que é colocado aqui. Tá? Ele está como um objeto estético. E ele tem um uso, é um alforje de motocicleta. Mas o tecido da qual esse objeto é feito é chamado de awaio. E se a gente for ver o desenvolvimento dessa palavra, hoje em dia aqui no Brasil, pela comunidade boliviana, a pronúncia seria aguaio. Ele, claro, já vem de um tingimento de cores que já não é tão igual, né, ao aguaio artesanal. Vê que ele tem cores, né, muito fortes, um rosa que chega a ser até rosa-choque. E isso é fruto da situação onde a gente se encontra, fruto da colonização, dos tipos de colonização e fatores que levam os indígenas a entrarem em diáspora e ao fato de muitos indígenas viverem hoje em dia em um território urbano. E a pergunta, que é a principal para o caminho dessa pesquisa, é a espiritualidade, como ela caminha com aquele que está fora de seu território. E eu poderia entrar numa zona de conforto e falar de mim, falar da minha família. É o meu ponto de partida, mas eu não fico aqui, porque eu penso no papel da artista vivendo no Brasil, filha de uma família indígena. E o que é ser um artista no Brasil? O que é ser um artista no Peru? O que é ser um artista na Alemanha? O que é ser um artista na Inglaterra? Isso quer dizer que o que é ser um artista é também caminhar com a sua história, a história daquele território, as suas graças e suas desgraças. E também tratar de determinados apagamentos. Ser artista no Brasil é lidar com feridas de colonização, escravização e a maneira como o outro, o estrangeiro, o colonizador, fala sobre o meu corpo ou opina sobre quem sou ou sobre quem não sou. Isso eu posso colocar ainda como uma zona de conforto. É estranho dizer zona de conforto em relacionado a uma ferida, mas eu vou esclarecer. Ser artista no Brasil é não expor somente a minha história, mas se eu for colocar a arte como reorganização social, como uma ferramenta política, eu passo então a convidar, através das minhas proposições, uma reatualização da memória. Eu promovo o que nós chamamos, no campo da arte, de proposição artística, onde eu, por exemplo, Carolina, realizo performances, mas não para ser um espetáculo, e sim como um convite para que as pessoas
possam, independente de serem artistas, possam desenvolver, criar, estar num campo seguro para desenvolver a sua criatividade, independente de pertencerem a uma instituição, terem um diploma. E essa imagem que vocês estão vendo, ela aconteceu há um mês atrás, né, no Espaço Boulevard do Sesc Avenida Paulista. É um espaço gerido entre o Sesc Avenida Paulista e o Itaú Cultural. Ela é uma imagem cuja proposição artística chama O Despertar dos Corpos Espíritos, Tchuyma. E isso acontece desde 2012. É uma investigação, creio que seja de uma vida. Essas são pessoas do público. Elas não acordaram, né, naquele dia pensando que iriam protagonizar uma performance, mas elas foram chamadas a isso. Então, dentro desse processo, dessa construção desse processo artístico, muitas vezes, né, claro, eu tenho a formação na academia e tenho a formação numa academia de saberes tradicionais, Aymara, na qual me identifico, da onde vem a população andina indígena. O meu pai chega ao Brasil num contexto da década de 60 como exilado político e acaba entrando em depressão. Nisso, eu nasço no Brasil e passo a não me comunicar com a minha memória, a não me comunicar conscientemente com isso daqui. Isso daqui é uma escrita, tá? É uma escala de cores que, a partir do momento onde vão sendo colocadas as faixas de cores e os símbolos, vão representar cada povoado existente nessa parte relacionada que chamamos hoje Bolívia. E isso é identidade. Mas é necessário adentrar os segredos para poder saber ler. Caso contrário, eu vou olhar e vou achar bonito. Assim como nós temos o portal pintado pelos artistas Rony Quinn na Bienal de Veneza, essa última. E quando converso com um artista Rony Quinn, ele diz: Carol, muitas e muitas pessoas estão entrando por esse portal. E elas dizem: que bonito, eu consigo sentir. E o mestre diz: isso é que é o importante, pois essas pessoas não conseguem acessar os segredos. Tudo bem, mas talvez algumas delas consigam sentir e, a partir disso, sentir o seu próprio espírito. Então, estamos neste caminhar em relação à função da arte. Nessa imagem, o que vocês estão vendo é uma das pessoas que me assessora, um Iatiri. Seria, se fosse fazer uma relação, seria relacionado à palavra xamã, aqui, uma liderança espiritual, mas o nome andino seria Iatiri. E ele tem aproximadamente 83 anos e é uma das pessoas que é responsável por me passar a construção desses segredos, para eu conseguir ter uma base de consciência dentro dessa construção da arte, para mim. E agora, para os outros, como é feito? Faço arte, proposição artística para brasileiros. E sou brasileira. Sou uma cidadã de alguns mundos. Como que isso vai ser tratado nessa prática artística? Só para esclarecer, nessa imagem, no início da performance, eu utilizo essa nomenclatura aqui, baseado na referência da performance como ritual. Então, nós temos uma linha de pesquisa, né, dentro da arte, onde se refaz, se reatualizam algumas ações milenares
E essa é uma delas. Ali está sendo queimada a coa, que é uma planta milenar. Independente de nós sabermos o que é a coa ou não, quando ela é acendida no meio da Avenida Paulista, o cheiro desperta os sentidos e as pessoas imediatamente vêm espontaneamente e abrem seus braços. Então, nós estamos lidando com a matéria que passa a ter um poder, uma autonomia sobre os sentidos daqueles que deixam de ser espectadores para se tornar também participadores desse processo. Bom, algumas imagens. Eu fui chamada pela diretoria do Instituto Inhotim, na época do crime ambiental, quando eu piso na cidade de Brumadinho, os corpos ainda estão soterrados. E acontece o atendimento às famílias dessas pessoas. Então, podem observar os rostos. Depois dessa ação, que ocorre em torno de 7 dias, na qual, através de uma fumaça, você pode olhar e falar, é uma fumaça de estádio? Sim, ela é comprada na mesma loja de fumaça de estádio. Mas a ritualística que é realizada aqui, né, ela acontece com base num ritual andino de semeadura relacionado ao calendário Aimara, com brasileiros que estão passando por uma tragédia. Nós estamos falando de nomes de países, né? Só que esses nomes eles são muito atuais. Quando nós nos encontramos em performance, estamos falando, na verdade, de territórios de nomenclaturas milenares. E não é à toa que muitas lideranças indígenas hoje passam a defender o passaporte universal, o direito de ir e vir, o direito de migrar, o direito de caminhar sobre Pachamama. Então, o encontro entre pessoas do Brasil, mineiros, o encontro de uma pessoa que tem dupla cidadania, nisso você deixa de lado essas fronteiras. E aí você volta para um encontro que ele é primordial. É um encontro entre os espíritos. A fumaça aqui, ela faz um papel de levar, então, os desejos dos participantes desses rituais. Os desejos são levados pelo vento. E a todo momento somos abraçados e esse vento nos comunica algo. Então, claro, estamos adentrando num outro tempo, num tempo espiritual, aonde podemos nos comunicar e acionar as naturezas como nossos ancestrais. O que também poderia mostrar essa imagem a vocês e simplesmente falar a palavra entretenimento. Então, a gente volta ao exemplo do portal da Bienal de Veneza. É arte, mas com que olhos eu vejo essa arte? Com que olhos eu nomeio essa arte? E aí, a partir de então, eu posso citar a liderança, a afinada liderança Makuxi, Jaider Isbel, que é um dos responsáveis, né, por construção de várias bases do que a gente vai chamar hoje de arte indígena contemporânea, nomenclatura na qual ele coloca abaixo e diz, poderíamos chamar de arte cosmopolítica, a arte com uma função que sustenta culturas e que evita que muitas culturas sejam apagadas. Aqui eu trago uma das bases de estudo. Eu acabo de retornar da Bolívia. Lá tem um núcleo anarquista. Ele é liderado pela Silvia Cusicanqui, professora doutora de San Andrés, que é também uma fundadora da Cátedra Livre,
del Chambocherre. E ela estuda e recria a ressignificação dessa palavra, pardo, pela qual eu e muitos de vocês somos chamados como fruto da construção de cidadãos que, em teoria, têm as suas ancestralidades hibridizadas. E ela se contrapõe a isso, criando a palavra Cherre. Cherre é uma palavra aimara. Se fôssemos traduzir em espanhol, seria gris. Se fôssemos traduzir para o português, seria cinza. E ela diz: observe a cor cinza. Observe além dessa cor. Vá muito perto, você verá pontos brancos e pontos pretos. Faça o mesmo com a sua história, com a sua narrativa ancestral. Observe que a sua ancestralidade, ela pode ser chamada de cinza. Observe que ali há pontos que nunca poderão ser apagados. E aí ela nos coloca como Cherre, habitantes de Abiyala, habitantes de um Brasil, por exemplo, que nasce de feridas coloniais, na qual uma propositora como eu lhe pergunta: de quem você é filho? E alguns ancestrais seus estarão apagados por conta dessa construção de Estado-nação sobre a sua própria ancestralidade. E algumas respostas que venho colhendo desde 2012 é: eu sou filho de italianos. Legal, vamos fazer uma próxima rodada, eu vou te perguntar de novo. E a pessoa vai, e do nada ela fala: eu acho que tinha um ancestral da qual nunca falo. Eu nem sei o nome. E eu acho que ele tinha uma cor diferente. Mas nunca se fala. Os segredos também são mantidos por conta da dor, da vergonha que nos foi imbuída. E assim as nossas histórias e os ancestrais vão sendo apagados. E qual é a verdade sobre isso? Silvia Cusicanqui, que é uma das autoras da sociologia da imagem e que faz parte dos grupos que trabalham com as nomenclaturas como, por exemplo, o decolonial, nos diz: decolonial é simplesmente uma moda, caso nós não pratiquemos. Praticar é sentir, é estar atento a essa conversa e tentar, ao chegar em casa, perguntar a algum ancestral sobre suas histórias. É escavar os tempos, é escavar as suas memórias. E, mesmo enfrentando a dor e o medo de procurar verdades ao escavar, enfrentá-las para que você possa fazê-las pertencer à sua própria história. Eu fui consultora durante 1 ano e meio do Museu das Culturas Indígenas. Ali passei a exercer uma consultoria para que os mestres, que são chamados de mestres indígenas, que são lideranças de várias etnias, têm a função de atender os públicos. E o que eu identifiquei em conversa com uma liderança guarani, inclusive da aldeia daqui de São Paulo, na área do Jacarepaguá, eu estava dando uma devolutiva a ele e perguntei: mestre, você sabe quais são as pessoas para quem você está falando? Porque hoje de cedo eu ouvi uma senhora te perguntando sobre o que é ser caboclo, porque a avó dela um dia disse que eles são caboclos. E era uma mulher de fenótipo branco, tinha mais ou menos 60 anos,
que eu percebi, eu estava assistindo essa visita, ela estava maravilhada ali. Alguma coisa em seu espírito estava mexendo. E, para ela, nada mais justo seria perguntar para aquele mestre indígena: ah, ele deve saber. Ele tem a sua história mais completa. Ele sabe quem foram. Mesmo que doa essa memória, ele sabe. E ela pergunta sobre ela mesma. É como se ela perguntasse: de onde eu venho? Quem eu sou realmente? Essas são perguntas que estão sempre permeando essa pesquisa. Sempre. E para finalizar essa história, esse diálogo com esse mestre, eu passo a dizer: vocês, mestres desse museu, estão contando histórias para pessoas cujas histórias, suas narrativas, estão com peças incompletas. Esse é o caso de todos nós, Tcherres. Esse é o caso de todos nós, filhos de uma ferida colonial, filhos de colonizados e colonizadores. Então, nós temos o conceito de processos de identificação, na qual Sylvia Cusicank também nos coloca em xeque. Com o que você se identifica e que crenças ritualísticas você pratica no seu cotidiano. Praticar o feitio de uma comida, de um livro de receitas, ele pode ser uma prática decolonial. Mas, principalmente, o que é contracolonial dentro da sua narrativa familiar? Aquilo que ainda reside na terra de Pachacuti, aquela terra que, segundo a cosmovisão andina, o colonialismo não conseguiu adentrar. O que é genuíno e intocável em sua memória. E agora não estou falando somente ao corpo físico de cada um, e sim ao espírito. E, para quem estiver escrevendo, né, eu costumo dizer que nós temos palavras que elas param aqui, e elas param aqui. Não são somente palavras, são respostas que aparecem imediatamente em relação a essas perguntas que eu vou fazendo, que fazem parte das performances e da pesquisa em si. E se em você, né, o corpo, que é o principal, né, resultado dessa comunicação com o seu espírito, vier alguma palavra, não deixe ficar aqui e morrer aqui. Normalmente elas param aqui por conta do nosso excesso de racionalização. A gente vai pensando, mas será? Mas será? Simplesmente escreva uma palavra em algum papel e depois durma com ela. Sinta. Então, eu estou falando, na verdade, dessa reconstrução da epistemiate através também da acolhida do sentir, do sonhar. E como eu levo esses verbos para a pesquisa acadêmica? O meu orientador, que é dessa universidade, disse que palavras-chave importantíssimas à sua pesquisa, como cura, espiritualidade, em sua época, somente poderiam ser colocadas como numa nota de rodapé. Não sei se isso é verdade, não sei, de fato, se aconteceu somente com ele ou naquele departamento, mas eu sei que cada vez mais é isso de trazer o sentir, ele possa parecer menos místico, menos utópico e possa ser colocado como uma episteme e uma ferramenta para que mais pesquisas possam ser construídas. Aqui são imagens de uma individual no Sesc Avenida Paulista, no 5º andar, na qual passaram 4.000 brasileiros em 2 dias. E ali a arte, o objeto, ele é muito bonito, sim, as cores.
toda a obra, toda a paleta de cores na qual eu vou produzindo essas esculturas têxteis, essas vestimentas, são liderados por exercícios de respiração e proposições para o sonhar. E ali, o corpo se encontra num lugar seguro para que ele possa girar e para que ele possa estar num lugar que durante alguns minutos não esteja tão comandado por algumas arquiteturas que têm bases numa colonização, como, por exemplo, sentar e ouvir. Aqui, alguns trechos de carta de intenção que pessoas do público escrevem para poder se candidatar a fazer alguns cursos que se chamam Reconstrução Ancestral. Então, esse é uma delas. Sou filha de pai chinês e mãe descendente de japoneses, mas minha ancestralidade biológica é diferente da do coração, pois fui adotada por eles assim que nasci. Outra. Tenho interesse nesse curso por me sentir convocada a uma atividade tão ligada à minha história pessoal e de meus conterrâneos, a costura. Tenho interesse por me sentir convocada a uma atividade tão ligada a... Desculpem, está repetida, vou ler o final. Poder falar e trocar isto com o grupo, imagino que será de muita riqueza também. Aqui, quando são colocados alguns trechos de carta de interesse, nós estamos falando da história de habitantes desse território de Abya-Yala que passam a assumir esses apagamentos. Tá? E como viver, como atuar na sociedade criticamente, sem saber pontos de suas origens. Tendo alguns desejos de viagens a lugares do mundo, aonde você não sabe o porquê você quer chegar até ali. E aí, isso a gente tem um nome que é chamado, é um chamado. Ou quando você olha uma determinada cor e sente uma ligação muito forte com ela, mas você não sabe o porquê. Você não tem respostas para aquele sentir. Mas, muitas vezes, numa roda de conversa, de uma proposição de arte, você passa a sentir o outro, a sentir as faltas que o outro sente também na sua construção de narrativa. E passa a compartilhar. Então, aqui eu coloco o espaço expositivo, e aqui estamos na Pinacoteca do Estado, com participação da minha obra na Escola Panapaná, que é uma escola dirigida pelo artista Denilson Banil, na qual ele convida vários artistas a poder ter esse contato com os públicos em geral. E ele diz, não podemos simplesmente cobrar da sociedade um conhecimento. Aqui lhes foi negado. Aqui também, quando seus ancestrais são apagados. Devemos abrir uma escola para que possamos nos ouvir nossas feridas, ouvir sobre aquilo que não sabemos, mas sentimos. E essa escola, ela foi aberta nesse local onde acontecem muitos encontros. Aqui eu deixo um link da Escola Panapaná. E aqui são algumas imagens de ações coletivas, onde as pessoas podem se encontrar. Aqui na Casa do Povo, por exemplo. Eu vou voltar à minha apresentação para poder mostrar o resultado de uma dessas ações.
Finalizando a minha fala, só voltar aqui. Eu deixo aqui um altar que sempre é construído, sempre pedindo a permissão da minha multidão ancestral, que pede a permissão da multidão ancestral de cada um de vocês presentes. Algumas pessoas que vocês conhecem a história e outras que vocês desconhecem, que vocês possam senti-los de alguma maneira e possam honrá-los também. Aqui são milhos andinos, um altar com milhos andinos, mas esses milhos, principalmente os roxos, eles nascem e se adaptam muito bem no sul do Brasil. E muitas vezes, quando a gente pergunta, sobre e coloca a palavra milho, muitas vezes na memória vem somente uma cor, que seria o milho amarelo. Isso é um indício de uma colonização do imaginário, E então muitas das obras, das proposições são feitas para que nós brasileiros possamos mergulhar num arco-íris feito de milhos de todas as cores. Esse é um dos exemplos e um dos desejos que eu deixo aqui para vocês. Essa é uma pesquisa de vida inteira e não é somente a mim, mas é de muitos e muitos artistas. Lembrando que a arte, a expansão da criatividade é um direito, não somente dos diplomados em arte, mas de todos, exatamente todos. Muito obrigada. Bom, muito obrigado a ambos os nossos convidados, Maurício e Carol. Bom, eu queria começar aqui tecendo breves considerações a respeito do que ouvimos aqui de nossos convidados. Acho que há pontos de contato, como a questão da representação, a questão da denúncia, da resistência. Então, eu queria começar colocando uma pergunta para ambos os nossos convidados. Vamos ver onde está o defeito, se está em mim ou no microfone. Vamos lá. Queria colocar, na verdade, é uma pergunta para ambos, não é? Então, queria saber, na visão de vocês, em que momento a diferença se torna, por um lado, pode se tornar, por um lado, exotismo, e, por um lado, a diferença pode também se tornar, digamos, uma vida ressignificada. Por favor. Está aquecida, né? Tem umas bases muito importantes, assim, que eu vou seguindo. Uma delas, que a sua pergunta suscita, é
a publicação do economista equatoriano Alberto Acosta, que discorre sobre o bem viver, o bem viver, e fala dessa questão da diversidade cultural, social, econômica e política na qual vivemos hoje em dia como uma dificuldade, uma construção de barreira de comunicação, porque estamos enfrentando e tentando desconstruir uma monocultura de ideias, né? Regras, definições hegemônicas sobre as mesmas epistemes. E não. Nós temos uma diversidade, temos ou deveríamos ter uma diversidade de olhares sobre muitas epistemes que são estruturais à nossa sociedade. E me vem muito também o Zygmunt Bauman, quando define a pós-modernidade como vários tempos e espaços coexistindo e se justapondo, na qual a maior dificuldade, o maior desafio seriam as pessoas destinadas a cada tempo e espaço conseguirem sair e poder livremente caminhar entre essas bolhas. E não estou falando só de alguém da classe E que vá para a classe A como uma coisa boa. Estou dizendo que pode ser um caminho ao contrário, que as culturas, que as pessoas possam mergulhar na cultura do outro também e produzir novos níveis de alteridade para que, de fato, a gente possa viver no bem viver, para que a gente possa viver em diversidade. Será uma utopia? Será para sempre? Ou será que vamos poder praticar no futuro, ou nesse quase futuro que é esse presente? No meu mestrado, eu fiz a minha dissertação sobre uma canoa indígena da comunidade equana, a canoa ancestral chamada Cudiada Caia e a canoa física, a Cudiada. E o Osmar, que era filho do administrador, que se chama Tuxaua, ele era o meu tradutor e quem me acompanhava. E eu fiz uma filmagem de 10 minutos, falei, olha, eu vou filmar aqui a canoa, porque quando voltar para Boa Vista, né, a cidade, eu vou utilizar essa filmagem para poder pegar elementos para escrever. Eu filmei 10 minutos da canoa na água, canoa fora d'água, canoa depois de velha usa como pilão, filmei a canoa de todo modo possível. E filmei 9 minutos da canoa e filmei 1 minuto das pessoas, né, para ter imagem de apoio. E aí dei a câmera para ele e falei, agora você filma para mim também, né? Pra gente, aí tá legal. E o Osmar filmou 9 minutos das pessoas e 1 minuto da canoa. E eu falei, e aí? Aí ele disse para mim, o que seria da canoa se não fossem as pessoas? Eu tentei tratar ele como igual, não é legal. A gente tem que reconhecer que nós somos diferentes e a diferença é salutar. Em nenhum momento a gente é igual. Igual perante a lei. Conversa. Né? Um sábio, a gente chama de sábio historiador, né? O Fowai, ele disse para a gente que o destino do Iecuana era não ser Iecuana, porque ele ia saber, a missão do Iecuana na Terra era conhecer. E à medida que ele ia conhecendo, ele ia aprendendo, ele ia deixando de ser Iecuana para ser alguém novo. O Jaider, que ela citou, que foi meu amigo, né? A gente conviveu junto bastante tempo. O Jaider era uma pessoa fantástica, sim. Ele se dizia, ele era o neto de Macunaíma. Mas veja, quando ele diz que é neto de Macunaíma em São Paulo, todo mundo vai pensar ele como neto do Macunaíma, né? E não o neto do Macunaíma, né? Então, é diferente. Eu acho que se nós valorizarmos a diferença, nós aí é o primeiro passo para se respeitar. Não dá para... Não sei se eu respondi a questão, né? Mas, assim, da mesma maneira
que, por exemplo, lá no extremo norte do país, nós temos uma pista de pouso em Auaris. Na cabeceira da pista nós temos uma comunidade Yanomami, na metade da pista tem uma outra comunidade Yanomami e no final da pista tem uma outra. Cada uma um dialeto diferente. Teve uma senhora, a senhora já, acho que tinha uns 82, 92, porque eles não contam a idade, né? Então, nessa faixa, entre 80 e 90 anos, e ela perdeu um netinho. E ela adotou um rádio, como se fosse o neto. Um rádio de pilha. E quando acabava a pilha, ela ia no setor de saúde, na enfermaria, para pegar mais pilha, até que a pilha acabou. E ela ficou muito triste, obviamente, e tentamos explicar para ela que vinha do búfalo, né, da FAB, a pilha, e ela ficava na cabeceira da pista esperando com aquele rádio o búfalo trazer vida para aquele aparelho. Aí, dependendo da cultura, dependendo de quem vai estar lá, dependendo da alimentação do representante durante todas as experiências de vida, a pessoa não vai saber interpretar aquele ato, se não entender que existe ali uma diferença genuína, não é? Então, acho que é isso. Obrigado. Bom, então abrimos para perguntas. Se alguém quiser se inscrever, fiquem à vontade. Sem timidez, por favor. Você pode levar o... Desculpa, seu nome é? Ah, ô Dani, tudo bom? Não estou enxergando direito de longe. Oi, boa tarde. Uma pergunta para o professor Maurício. É muito instigante, né, o conjunto de fotos que você mostra. E aí eu estava querendo perguntar para você, pensando nessa ideia, né, de como a identidade do indígena é construída nessa chave do exótico, né, essa ideia que permeia um pouco a sua fala. Então, dentro disso, eu queria entender se você, nesse conjunto de imagens que você falou que é grande, né, se você diferencia, como é que você olha, né, a diferença da circulação dessas imagens, né, do papel que essas imagens têm, porque algumas são do domínio da arte, né, você traz as imagens da Andujar, alguns retratos que inicialmente foram usados nas fichas de identificação, na verdade, né, dessas pessoas, então estavam na circulação, né, em um outro domínio social. Traz as do Salgado, algumas que imagino que tenham saído em jornais, né, tenham sido feitas para circular em jornais, talvez as mais atuais em redes sociais, você mostrou algumas, né, mais atuais que eu fiquei pensando onde essas imagens circulavam. Então, eu fiquei pensando, né, dentro do seu trabalho, para conhecer um pouco mais, né, a sua perspectiva, se você pensa, se você diferencia isso, como é que você vê esses usos, né, diferentes dessas imagens. E, junto disso, uma outra pergunta para você também, se você pensa essas imagens com outras práticas de produção de fotos que muitas vezes acontecem, né, pelo próprio povo indígena, assim. A princípio eu lembrei do exemplo, na verdade, do audiovisual, que é o Vídeo nas Aldeias, porque é um projeto mais famoso, mas depois eu lembrei de algumas produções da Célia Tupinambá, né, porque ela faz o manto Tupinambá, mas ela também escreve, ela também produz imagens. Então, fiquei pensando também como é que você coteja essas imagens, né, que você mostrou com a produção do próprio povo indígena. É isso. Obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Olha, eu vou começar a responder assim. Eu nunca tive a pretensão de ser indígena. Eu nunca tive a pretensão de negar a minha cultura ou a minha identidade. Por que eu começo assim? Porque eu vejo muitas pessoas, vou ser bem radical agora, tem um alemão na minha terra
que chama Hans Makushi. Ele adotou para ele. É direito dele? Talvez, não sei. Mas chegou um determinado momento da história que isso se tornou apropriação indébita da cultura, né? Muito bem. Então, eu acredito que a materialidade da imagem, o suporte da imagem, ela já desvirtua o conceito de imagem que as comunidades indígenas têm. As fotografias que estão ali fora, a maioria das imagens fotográficas, para diferenciar de outras, imagens de xilogravura, etc., não foram expostas para as comunidades que serviram de, vou ser singelo aqui, inspiração. Tem uma autora, não sei se conhecem, a Ariela Azoulay. Primeiro ela trabalha com o contrato, não sei se é o primeiro contrato social da imagem ou o primeiro é o contrato cultural da imagem. Mas a essência é, não se pergunta para essas comunidades como e em que momento elas querem ser fotografadas ou produzidas essas imagens. Então, 99% das imagens do século XIX até a primeira metade do século XX, ele não tem essa permissão, não tem essa relação. Por quê? Porque o olhar é um olhar não só estrangeiro, é um olhar turístico, né, de passagem, e é fotografado, é produzida a imagem daquilo que o produtor quer, daquilo que é interesse da sua cultura ver, não enxergar, porque não se enxerga. Consegue se ver, mas não se enxerga a qualidade da imagem. A imagem, ela é promíscua. Me desculpem o termo, ela é sacana, ela é safada, ela se mostra, ela se joga, ela se expõe totalmente, ela não se retrai. E aí, toda aquela gama de informação que é jogada para o olhador, né, ele só vai perceber aquilo que ele tem competência cultural, social, econômica ou política, dependendo da intenção, do olhar, apenas o que ele tem competência para conseguir ver. E aí, no meu estudo, eu não me permito fazer isso. Então, se você me dá uma fotografia, uma xilogravura, uma aquarela, eu vou procurar saber quem fez, vou procurar saber que época, qual era a intenção e etc. Mas isso num primeiro momento, no segundo momento. Porque no primeiro momento, aí eu me dou o direito de curtir, de entender a beleza, de simplesmente olhar e sentir. A partir daí, a ciência, né, puxa a gente para... E em relação às exposições, você trouxe um exemplo interessante. Eu até quando a Priscila foi lá em Roraima, a gente comentou rapidamente isso no meu carro, que o fato de você entregar uma câmera filmadora nas mãos de um indígena já, não vou falar que corrompe a cultura, mas corrompe a maneira de se pensar a imagem do indígena. Então, assim, dentro das comunidades indígenas, a imagem é uma imagem mental. E ela só é construída por meio dos sentimentos, das sensações, da entonação de voz, do olhar, do contato, do momento em que a história é contada. É a história do mais velho para o mais novo, ou as relações familiares. Então, eu vou tentar ser mais claro assim, vou tentar. Dentro de uma comunidade indígena, Sanumá, o texto, ou a narrativa, ela não começa do início, e tampouco do fim. Ele decide se vai começar do meio da história, do final ou do começo. E aí você tem que escutar a história inteira para entender. Não tem começo, meio e fim, é a história. E ele começa a contar de onde ele bem entende. Isso, para mim, nos primeiros, dava uma dor de cabeça. Era, sabe, mas, enfim, então,
para você fazer uma exposição de fotografias nas comunidades, você tem que mostrar quem você é, a sua identidade, ter a aprovação do líder, que aqui acho que é Tuxaua, né? Do líder, ou do xamã, que a gente chama de sábio historiador, e isso às vezes leva 1 ano, 2 ou meses. É muito, mas muito diferente. Tá? E a utilização que se faz, eu até estava falando aqui para ele, para o colega, eu pedi para não filmar a minha apresentação por respeito às comunidades, porque o que se pega, e acho que ela deve sentir isso, o que se pega, se toma de imagem de indígenas para proveito próprio, para mostrar políticas públicas ou não tão públicas, mas, enfim, uma deturpação muito grande. Então, a gente tem muito cuidado com isso, até por conta de leis também, né? E eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. Tá bom. Nós temos ainda tempo para mais uma questão, caso o público queira colocar. Urbano? Né? Pega o microfone, Urbano, por favor. Obrigado. Não, eu me lembro muito do debate do Platão, que ele diz que a linguagem é um farmacon, né? Ou seja, ela é ao mesmo tempo remédio, veneno e cosmético, né? E muitas vezes a gente, em intenção e em disputa, né? Dependendo da dose, da medida, do consumo, da forma, né? Ou seja, a linguagem já leva a essa variação e essa multiplicidade das coisas, né? Quando a gente pensa a linguagem dessas comunidades, a gente pensa não como esse olhar tensivo e múltiplo e variado, mas tentando sempre reduzir a uma unidade significante. E aí eu fico pensando muito nisso, né, que a gente nunca consegue de fato olhá-la, né, no sentido de um reconhecimento ou uma troca, porque a gente parte de um olhar não do amplo, do paradoxal, né, do que amplia, mas de um olhar que reduz, que empobrece, né? Então, sempre vendo o outro como uma pobreza entre o próprio olhar, né? Sim, sim. Eu acho que isso aí é complexo, mas de uma forma simples de se conseguir consertar. Ao invés só de ler, de ver, de olhar imagem, etc., é necessário ir e conviver, né? Durante esse tempo todo que eu convivo com as comunidades indígenas do meu estado e estudo a semiótica, eu acredito que era necessário todos lermos Peirce, mas é o amor evolutivo. Eu acho que se entendêssemos a fundo o que o Peirce trabalhou e trouxe para nós por meio de seus textos do amor evolutivo, nós iríamos entender a espiritualidade, as almas que se entrelaçam. Quando eu falo almas, não é só a alma humana, estou falando da terra, né? Você sentir a terra, você sentir a floresta e você se sentir parte dela. No momento em que você se sentir parte da natureza, é o primeiro passo para você tentar entender e pedir para o outro indígena, conhecer a história dele. Então, assim, eu demorei anos, mas anos para entender isso. E confesso que no dia que uma comunidade perto da Venezuela, de Uapichanas, até mostrei a foto, o João, que era o meu guia lá, ele chegou para mim e falou assim: você conhece o caju do mato?
Eu falei, não, no meio da floresta amazônica. Você conhece o caju do mato? Eu falei, não. É aquela árvore com as folhas verdes. No meio da floresta amazônica, ele me fala, aquela árvore com as folhas verdes. Aí eu falo, pô, João, não faz isso comigo, não. Tem muito verde aqui, né? Aí ele diz para mim, mas irmão, quando ele diz mais irmão, a minha esposa estava comigo, ela pôs a mão no meu ombro, porque foi a primeira relação afetiva, quando ele me chama de irmão. Aí eu já comecei, sou meio... Aí eu já desabei lá, né? Aí, o que foi? O que eu fiz? O que eu fiz? Aquela coisa toda. E aprendi a distinguir o verde do caju do mato em meio às lágrimas, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque são experiências, óbvio, aqui em São Paulo é uma experiência diferente, fala de selva de pedra, para mim não tem nada de selva, é pedra, né? E lá, para mim, é floresta, é outra coisa. Apesar de ter nascido aqui, eu não consigo viver mais aqui. Não que seja ruim, mas é experiência de vida. Opa, temos agora mais 2 perguntas ali imprevistas, mas dá tempo ainda. Vamos lá. Bom, primeiramente agradeço as apresentações. A minha questão vai para a Carol. Primeiramente dizer que eu estou completamente arrebatada pela sua apresentação. Me identifico muito com a tua apresentação. Eu queria saber de você, Carol, quais são as dicas que você dá, ou o modo como você traz a sua arte para o ambiente acadêmico. Quais são as resistências que você enfrenta para colocar isso em diálogo no ambiente acadêmico, um ambiente que é tão resistente a essa dimensão para além do mundo das palavras. Então, eu queria saber como que você lida com isso e quais as dicas ou sugestões que você daria para pessoas que também estão aí entre áreas, né, nesse limite entre arte e academia. Muito obrigada. Obrigada. Ouvindo sua pergunta, eu me lembrei de um processo lá do Museu das Culturas Indígenas. Eu acho que eu trabalhei lá 1 ano e meio. E aí, acho que umas 3 vezes por semana eu acordava assim de uns sonhos que eram muito reais. Na verdade, acho que eram viagens, projeções, na qual vários caciques estavam conversando comigo, assim. Aí eu acordava e, no meio de um diálogo, assim, alguém estava falando assim: entrega esse cocar e fala para ele que ele precisa, lá. Aí eu acordava assim: ai, tá bom, tá bom. Então tem uma proteção, tem uma ritualística que a gente faz, e eu creio que mais do que isso, assim, são missões, são chamados, sabe, para coisas que a gente tem que fazer na vida. E não estou falando só aqui, né, dessa situação que a gente está, desse tema que a gente está conversando. Acho que é para tudo, para criar uma criança, para, sei lá, para qualquer coisa que seja importante na vida de cada um de vocês. Já sentiram o chamado? E ele é muito mais forte do que qualquer resistência. A gente não para sentar e chorar. A gente só vai. E a imagem do Yatiri, né, que estava ali, que vocês viram, também traz uma história engraçada, mas muito profunda, que muitas vezes eu estou nessas coisas do dia a dia, né, que a gente fica a 200 por hora. Aí eu ligo para ele e falo: oi, Romã, tudo bem? Como é que você está? E aí ele fica sério, fica meio bravo, assim. Fala assim: Carolina, não estou bem nem mal. Eu preciso estar em mim. Eu atendo pessoas. E, repetindo um pouquinho do que eu falei, né, da teoria e prática, quando a gente fala isso, ou quando ele me fala isso, e eu faço assim, né? Legal, é verdade, Romã, é verdade, eu vou me lembrar disso. Mas, na verdade, a verdade dessa informação está na prática. Então, diante de qualquer resistência, diante de qualquer dificuldade,
e principalmente diante de qualquer graça de chamado, há de se aterrar, assentar dentro de seu espírito e há de se seguir. Careta, vai ter tudo, mas na cosmovisão andina, assim como em muitas, muitas e muitas cosmovisões, acredita-se que a gente precisa dançar entre as graças e desgraças que nos ocorrem durante a vida inteira, não só sobre essa vida atual, durante a vida de nossos ancestrais. E alguém sempre vai perguntar, e aí, você está bem? Eu não estou bem nem estou mal. Eu estou aqui, eu estou de pé. E aí a gente continua. É mais ou menos por aí. Todas as proposições, todas as lutas, as desconfianças, não somente de um povo estrangeiro a mim, mas do meu próprio povo, também ocorrem. E a prática da vida, a prática desses valores é caminhar. Como a gente fala, e como está o título, né? A Chuima. Dance com o cosmos, dance com o seu fígado, pulmão e coração, que são os órgãos que são responsáveis por fazer a troca do ar entre o seu mundo interno e o mundo externo. Dance. Dance na frente de todo mundo. E continue. E é assim, dançando, que nós vamos, então, encerrar, infelizmente, essa sessão do Presenças em Diálogo. Agradecendo mais uma vez, Maurício, Carol, pela tarde inspiradora de reflexões, de práticas, de visões e de cosmovisões, não é? Então, muito obrigado a todos aqui também. E eu convido agora a usufruirmos aí do café do Congresso. Muito obrigado.